Oi gente, tudo bem? Eu sou a Débora Borges e vocês estão no canal Os Borges França aqui em Portugal. E hoje a gente vai conversar um pouquinho, tá? Se você tá chegando aqui agora, a gente é uma família simples que mora aqui em Portugal, que tem uma vida normal aqui do outro lado do oceano. E eu te mostro várias situações e experiências que eu tenho tido por aqui. Mas eu quero relembrar vocês que esse canal não é específico sobre Portugal, mas como eu moro aqui, eu passo experiências para vocês da minha vida real aqui, ok? Então bora pro vídeo de hoje. E hoje eu quero falar com vocês sobre a ansiedade. E é uma coisa que tem sido um pouco mais recorrente depois que eu saí do Brasil. E muitas das vezes, por eu ainda não perceber o que estava me acontecendo, eu não entendia que isso me fazia muito mal, muito mais do que quando eu tenho uma crise hoje. E até porque você passa por muitos processos. Eu tenho 5 anos aqui, moro aqui. Acho que 5 anos ainda é muito pouco para quem está recomeçando uma vida em outro país depois de você ter toda uma estrutura no seu. Então, a paciência aqui é algo que você vai ter que ter e você vai ter que aprender a esperar. E acho que a gente também pode sentir isso no nosso país. Eu acho que todo ser humano, ele vai ter momentos, né, difíceis. Não tem pra onde fugir. Mas acho que aqui há muitos processos que a gente tem que vencer, há muitas situações que a gente tem que passar. E essa vida também de imigrante é algo que eu nunca tinha vivido. Claro que é natural que você vá sentir muito mais, né, quando você sai do seu país. E isso eu tô falando da minha experiência. Eu não posso falar pelo outro, mas eu falo pela minha. Mas conversando com várias pessoas, com vários colegas, até mesmo imigrantes, eu percebo que a maioria deles também me diz que sente ansiedade. Só que cada um tem a sua maneira de sentir. Eu sou uma pessoa, gente, que eu percebo que sinto com mais intensidade as coisas. Então, acho que isso também dificulta um pouco mais. Um dos primeiros sintomas que eu tinha era a sensação de que algo muito ruim ia me acontecer e que eu ia ter um ataque ou alguma coisa assim. Hoje eu reconheço quando eu tô numa crise. Então é muito mais fácil. Mesmo às vezes ela vem sem motivo aparente, sem explicação, sem eu ter passado por nada. Ela simplesmente aparece, talvez inconscientemente, talvez um gatilho emocional, não sei. Mas, gente, o que eu fiz? Eu procurei ajuda. Procurei ajuda porque eu não estava conseguindo lidar mais com isso sozinha. E eu não tenho vergonha de falar isso, porque eu acho que isso também pode ser libertador para outras pessoas. E muitas das vezes a gente tem aquele tabu de ir a um psicólogo, de procurar uma ajuda médica, porque acha que vai conseguir controlar sozinho, gente. Mas nas consultas eu comecei a perceber e a entender que isso não é culpa minha. O meu organismo, de alguma forma, tenta me proteger. E nas situações que nós vivemos aqui, que são muito intensas, são muitas situações, é muito difícil a gente ficar na zona de conforto, porque a gente precisa estar sempre buscando algo, as coisas não saem como a gente quer. A preocupação, ser mãe imigrante, várias situações, elas realmente nos deixam bem desconfortáveis. E acho que quando chega um limite, é quando o corpo, né, te chama para você parar. Então eu realmente procurei ajuda porque a ansiedade estava tomando um nível muito maior. Porque a ansiedade, ela é normal, né? Ela é como um sentimento de tristeza, de alegria. São sentimentos nossos, só que se ele está descontrolado a mais, não vai te fazer bem. Então eu comecei a perceber que aquilo estava fora do comum. Comecei a sentir angústia em sair de casa, e quando eu saía, eu sentia minha mão suando, um aperto no peito, e principalmente quando eu tinha que lidar com pessoas. E isso tem a ver também relacionado com o medo da xenofobia, o medo de passar por situação, o medo de falar e perceber por eu falar o português do Brasil e acabarem me maltratando, algo assim. Só que com o tempo você vai aprendendo a se defender,
você vai entendendo que nem todo mundo vai fazer isso com você e que é a minoria, e que muitas vezes quando eu vou resolver algo, a maioria das pessoas me tratam super bem, mas há sim pessoas que não gostam, sabe? E que quando ouvem a sua voz e vê que você está falando português do Brasil, elas acabam sendo mais grossas com você do que o normal. E isso começou a me afetar, só que eu não estava conseguindo lidar. Então, hoje eu faço terapia, a minha psicóloga é portuguesa, é uma maravilhosa, sabe? Super humana, sabe? A maioria dos pacientes dela são imigrantes, então ela trabalha muito com isso, e ela é uma pessoa tão empática, porque ela ouve a gente e vê a dificuldade que é estar num outro país. E, gente, não é porque você está em outro país que você é menor. Nós somos todos iguais, sabe? Eu já falei isso recorrente aqui. Somos todos iguais como seres humanos. Cada um com a sua característica, claro, que se torna especial. Mas eu digo no sentido de que não há nacionalidade que vai te deixar melhor que o outro, sabe? Ou a tua língua, a tua língua natal que vai te fazer melhor que o outro. Não é isso. Então, gente, a ansiedade ela começou a vir, né? Como eu falei pra vocês, e eu busquei essa ajuda médica. Então, eu fui encaminhada também para um médico de família. Conversei com o médico de família, um amor também, portuguesa, maravilhosa. Expliquei tudo que eu tava sentindo, tudo que tava acontecendo. E ela passou medicação pra mim. Por esse momento eu tá enfrentando essa situação, eu tomei a medicação, tô tomando na realidade a medicação. E isso fez uma grande diferença na minha vida, sabe? E muitas das vezes a gente não quer, a gente diz, eu não vou tomar isso que eu vou ficar viciado. Não, não é isso. É uma muleta, sabe? Por um tempo só pra você, enquanto você tá no tratamento, enquanto você tá fazendo a terapia. Então a medicação te estabiliza mais, te deixa assim mais centrada, sabe? Pra te perceber o que tá acontecendo, da onde tá vindo esse gatilho, o que te faz sentir isso. E eu comecei a perceber muito isso, o medo de interagir com pessoas, o medo de ser criticada por falar o português do Brasil. Isso, gente, é uma coisa que eu sinto, não é todo mundo que sente, cada um reage de uma maneira diferente. Tem gente que lida super bem com isso e não tá nem aí. Isso pra mim foi algo que eu tô trabalhando na minha vida e tô entendendo que eu não sou inferior a ninguém, sabe? Que cada um tem a sua cultura e que se uma pessoa me trata mal, se uma pessoa faz o mal pra mim, não tá comigo, tá com ela. O lixo é dela, não é meu. Então isso tem sido algo trabalhado muito, sabe, na minha vida. Porque assim, gente, a gente tem sonhos, a gente tem metas. Então o que estava acontecendo? Eu estava deixando de viver minha vida com medo das pessoas. E eu pensei, não, eu não posso, eu tenho sonhos, eu tenho metas. Então eu preciso terminar aquilo que eu quero. Eu quero estudar, eu quero trabalhar, eu quero viver uma vida mais normal possível, porque a gente sabe que a gente nunca vai pertencer de verdade àquele lugar, porque a gente não nasceu, mas a gente pode sim ter uma qualidade de vida, não só a qualidade de vida que a gente tanto fala nos vídeos, mas a qualidade de vida com saúde mental, né? Então eu acho que o primeiro passo é a saúde mental. Realmente hoje dou muita importância para a saúde mental. E é uma das coisas que eu persigo muito, porque eu não tinha essa noção. Então, eu, mesmo no meu país, vivia muitas situações porque eu não percebia o quanto que a saúde mental é importante. Então, hoje eu sou até um pouco mais radical. Se alguém, assim, tá fazendo mal pra mim, eu bloqueio, eu evito, eu corto contato e contato zero. Eu sou assim. Então, isso é uma coisa que hoje eu persigo muito. Se eu vejo que aquela pessoa, se eu vejo que há pessoas ao meu redor que me prejudicam mentalmente, eu realmente corto laços, porque eu persigo realmente essa questão da saúde mental. Até mesmo aqui no YouTube, eu procuro me preservar bastante, porque há muitos haters, há muitos comentários mesmo xenofóbicos, há muitas pessoas que por trás de uma câmera têm coragem de falar tudo o que quer, que talvez se tivesse na sua frente não falaria, mas por estar escondido atrás da câmera vai lá e fala um monte de coisa. Mas eu tô aprendendo já a lidar com isso, que é uma das coisas que eu quero, porque eu não vou deixar de gravar os meus vídeos por causa disso. Então eu preciso realmente saber filtrar aquilo que é bom e aquilo que é ruim. E como diz a palavra de Deus, porque quem me conhece sabe que eu sou cristã e eu respeito você, respeito a sua religião. A palavra de Deus fala assim, gente, reter o que é bom. Então,
Se aquilo é ruim pra mim, eu não vou tomar, porque não é meu, é do outro. E aquilo que for bom, sabe, vai vir pra minha vida pra construir, ok. Então, gente, é isso. Eu senti vontade de falar isso pra vocês hoje, de conversar com vocês hoje sobre essa questão de ansiedade. Se você é imigrante, ou se você que mora aí no Brasil também vive a questão da ansiedade, deixa aqui no comentário como é que você lida com isso, o que, que você faz para se sentir melhor, tá? Eu gostaria também de te ouvir e poder também de alguma forma contribuir com aquilo que eu tô falando aqui com você, que você também possa contribuir comigo, tá bom? E esqueci de falar, uma das coisas que eu faço, eu também gosto muito de cantar, então eu pego meu violão, ou então eu coloco playback, canto na minha igreja. Então, assim, cantar pra mim é uma das melhores coisas quando eu tô muito ansiosa, porque ela realmente, a música, o louvor, estabiliza a minha alma, sabe? Então, é uma das coisas que eu gosto muito. Há quem goste de caminhar, há quem goste de ler um livro, há quem goste de ver um filme, mas cada ser humano, eu acho que isso é lindo, cada ser humano é único e tem a sua forma de lidar de uma maneira bem diferente. Cada um tem a sua forma de lidar com a ansiedade, né? Então é isso, gente. Eu não vou me prolongar muito e agradeço você que ficou aqui, que me escutou, que ouviu a minha experiência, ok? Te espero no próximo vídeo. Não se esqueça de curtir, tá bem? De comentar e ativar o sininho para você ficar por dentro de tudo que a gente gravar por aqui. Até o próximo vídeo, se Deus assim quiser. Tchau!